Meus queridos irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Pai do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã maravilhosa que estamos aqui nesse veículo de comunicação, a DU TV, Web Rádio, levando a Tua palavra, Senhor, às pessoas que estão conectadas nesse momento conosco. Queremos te agradecer por esse dia, por esta oportunidade, pela vida de teus servos que estão aqui conosco, presbíteros, irmão Josadac, irmão Francisco, irmão Heriberto. Juntos vamos transmitir a tua palavra às pessoas que nos ouvem, que possamos receber de ti a tua proteção, a tua unção, a tua misericórdia, o teu amor, para com todos nós, com aqueles que nos ouvem e nos veem. Pai maravilhoso e justo, te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos ao vivo através da ADU TV e também da Web Rádio. Você que está sintonizado, conectado nas redes sociais. A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa EBD em Ação. Hoje nós estaremos comentando sobre a 10ª lição do nosso 4º trimestre, que tem como tema as promessas de Deus. Comentarista o pastor Elinaldo Renovado de Lima, pastor que pastoreou muitos anos na Assembleia de Deus ali em Parnamirim. Como você tem percebido, vocês estão percebido, vocês que estão assistindo e ouvindo também pela Web Rádio, está aqui o nosso pastor Francisco das Chagas Oliveira, nosso pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Ipanema, Rio Grande do Norte. Presbítero Francisco Gondim de Araújo, dirigente de congregação, e também presbítero da nossa igreja. Presbítero Tony Heriberto da Costa, que é o 2º vice-presidente da nossa igreja e também o coordenador do departamento de ensino daqui do Templo Central e de todo esse campo. Mais uma vez, vocês sejam bem-vindos ao programa EBD em Ação. Hoje nós vamos estudar sobre as promessas ou a promessa da proteção divina. Será a 10ª lição do nosso 4º trimestre, que terá como texto áureo, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, que está lá em Salmos capítulo 91, versículo 11. E a verdade prática diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. E você que está em casa pode acompanhar conosco a leitura bíblica em classe, que encontra-se, que está inserida no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17, e capítulo 91 dos Salmos, versículo 1 ao versículo 8. Eu quero convidar, dar a oportunidade do pastor, ele vai fazer essa leitura ou designar alguém para fazer essa leitura. Meus queridos irmãos, vamos, nesse momento, proceder à leitura que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 17, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, fique firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos
inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91, versículo 1 ao 8, que nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Muito bem, amém. Graças a Deus pela leitura feita nesse momento, que serve como base desse assunto que nós vamos comentar hoje, sobre a proteção ou a promessa da proteção divina. Cada tema da lição, que é estudado todo domingo, nós temos uma leitura bíblica que nós tomamos como base para comentar sobre a nossa lição. Além da lição que nós temos como base, nós apresentamos todos os programas aqui, o livro também, que é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, e também tem um ensinador cristão, por exemplo, esse que o pastor vai usar aqui, e outros recursos didáticos, principalmente a Bíblia, para que você possa conhecer sobre esse assunto. Muito bem. Estamos avisando mais uma vez que estamos simultaneamente transmitindo pela ADU TV e também pela Web Rádio. Você que está conectado, seja bem-vindo ao nosso programa. Queremos convidar você para participar da nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos a partir das 9 horas aqui no Templo Central, e também lá na congregação do bairro Pecas, congregação do Monte Oreb. Nós temos salas para todas as faixas etárias, então você pode vir e também trazer o seu filho, desde o berçário, menos de 1 ano. Nós temos salas até o ancião. Muito bem. Irmão Heriberto, irmão Francisco Gondim, pastor Oliveira, nós vamos comentar sobre a proteção divina, né? E essa proteção... O primeiro ponto, irmão Josadac, sim, ele ia pedir permissão aqui para ler aqui, e vou ceder aqui para o irmão Francisco fazer o comentário. Proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo, ou seja, aqui nós temos e precisamos, da proteção, que é a palavra-chave desta lição. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido, não é? É o que diz aqui o comentarista. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola aos Efésios revela alguns ensinamentos importantíssimos. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Então, a nossa
proteção, ou seja, a nossa batalha, ela é espiritual. Como Paulo diz, ela não é visível com os homens, contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades. Irmão Francisco, o senhor pode comentar? Pai Senhor, pastor Oliveira, nossos companheiros aqui, presbítero Heriberto, Josadac. Exatamente, o apóstolo Paulo mostra essa batalha espiritual, e como o nome já diz, é no mundo espiritual, não é no mundo físico, e que o cristão como um todo, todos os cristãos, né, precisam estar cientes dessa batalha e preparados, né, para lutar. E o apóstolo Paulo vai nomeando aqui algumas entidades, alguns grupos vamos dizer assim, de segmentos no mundo espiritual, né? Mas que o chefe é o diabo, né? Ele é o comandante desse exército inimigo, que é inimigo de Deus e, consequentemente, inimigo daqueles que querem servir a Deus. E aí o crente precisa de se preparar e também de usar as armas adequadas para poder enfrentar esse inimigo, né? Que, como o nosso pastor já frisou, é espiritual e não é uma luta carnal, né? Então, os próximos tópicos a gente vai ver que vai ter um detalhamento sobre esses Pedir para o nosso representante, esses níveis aí, né? Diretor, ele fazer a leitura do segundo subtópico. Então não existe, Francisco Godinho, só uma dúvida, não existe essa batalhas naturais. Não, assim, a igreja não é para estar envolvida com batalha natural, não. Batalha humana, não. Ela é para procurar a paz entre os homens. Já no mundo espiritual, ela tem que se preparar com as forças espirituais do bem para enfrentar as forças espirituais do mal, né? Então, nessa batalha espiritual, existem as armas. Isso, que é o que vai ser detalhado lá no Muito bem, armas específicas. terceiro né, assim? subtópico. Muito bem. Então o senhor vai ler aí verdade. o segundo tópico, o subtópico. Segundo subtópico, os inimigos espirituais em Efésios. Isso, vamos lá. O senhor vai designar. Não é o senhor, Pode ler todo? Pode. Em Efésios 6, 10 a 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liberados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Muito bem, irmão. Olha, só para distinguir aqui para os nossos rádio ouvinte e telespectador da TV, as expressões que o apóstolo usa, né, esses inimigos são chamados de principados, né? Ou seja, são governos do mal, liderados pelo príncipe das trevas. Esse príncipe das trevas nós sabemos que é Satanás, né? Como já foi frisado aqui, o diabo ele não trabalha só, né? Como alguém pensa que dá certo para trabalhar só. Ele é organizadíssimo. Muito organizado. Ele tem as suas estratégias para atacar em todas as dimensões da igreja.
Porque o inimigo principal de Satanás, ele tem como Jesus, que é o dono da igreja. Jesus, ele disse lá em Mateus 16, 18, a minha igreja, ela vencerá todas as potestades, não é? Os inimigos, as portas do inferno, significa todas essas potestades, elas não vencerão a igreja, se a igreja usar as suas armas que Paulo descreve aqui no capítulo 6 de Efésios, né? Então, só para destacar essas potestades, né? São poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Príncipes das trevas deste século. É outra categoria. São demônios que lideram outros demônios. São os chefes dos demônios. Parece que existe assim segundo Paulo, né? Existe assim uma hierarquia, né? Pastor, isso é para cada área da vida, essas denominações aqui? Como ele diz aqui, né? As potestades são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Quer dizer, existe este grupo, vamos dizer assim, para entender melhor, né? Para lutar contra, né, os poderes malignos, porque eles lutam contra os servos de Deus, para que os servos de Deus não desenvolvam a obra de Deus, não façam o trabalho do Senhor, não queiram ir orar, nem buscar a presença de Deus. Você imagina o que tem de demônio atrapalhando o segmento cristão, outros demônios trabalhando contra os missionários, contra os pastores, para esfriar, para desistir da caminhada. Você imagine o que tem de demônios trabalhando, contrariando aquilo que está determinado pela palavra de Deus, né? Então são isso, príncipes das trevas deste século. Isto, Paulo, ele está dizendo que esses demônios que lideram outros demônios e combate a igreja do Senhor Jesus. Então você imagina aí, são todas as áreas que a igreja atua contra o mal, existe uma resistência, não é? O inimigo está lá resistindo para que a igreja não avance. Enquanto, aí a gente poderia citar aqui, irmão Francisco, várias dificuldades que nós encontramos na igreja. Irmãos discutindo poder, discutindo posição, não é? Discutindo quem é o maior. Isso aconteceu até entre os discípulos. Entre os discípulos, é verdade. Não foi, irmão Francisco? Alguém perguntou para Jesus quem era o maior no reino dele, não é? Então, dentro da igreja, nós temos que dizer, infelizmente, isto, para que a igreja se desperte, né? Os poderes humanos que, muitas vezes, dentro da igreja, se esquece que nós estamos numa batalha espiritual, então alguém se levanta que quer fazer o trabalho físico para aparecer, entendeu? Então, nós não estamos, como diz no adágio bem prático, brincando de igreja. Nós estamos numa guerra. É uma guerra espiritual. Isso aqui que nós estamos fazendo aqui, hoje, para a glória de Deus, isso é uma batalha que custou muito para nós, irmão, estarmos aqui. E esse tempo, nós precisamos levar essa mensagem poderosa da parte de Deus. Então ele continua, o apóstolo, dizendo, são hostes espirituais da maldade. Você imagine, nos lugares celestiais. Que lugares são esses? Regiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes nas igrejas, né, do ambiente de adoração a Cristo. Essas regiões, elas dão uma conotação que são as nossas orações. Nós temos exemplo que quando Daniel estava orando, existia uma legião de demônios impedindo que as orações dele chegassem à presença de Deus. E isso tanto nas regiões, vamos dizer, do espaço, porque nós sabemos que existem os
pela Bíblia, o céu dos céus, onde Deus está, céu paraíso e o céu das estrelas, né? Então, todos esses céus têm a sua atuação. O inimigo só não pode atuar lá em cima, né? No céu onde Deus está. Mas onde estão os anjos, né, que vêm trazendo como mensageiros? Você imagina, irmão, na antiga aliança, Deus usava anjos para trazer mensagem. O Espírito Santo não atuava como atua hoje, né? Então os anjos, eles faziam esse serviço. E eles eram atacados. Houve guerra entre anjos, não é? Anjo de Deus com anjo do maligno. Anjos e demônios. Né? É verdade. Então, irmão Francisco, concluindo aqui, só para o telespectador ficar mais consciente, então Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da Igreja de Deus. Então, quando ele cria dificuldades entre a igreja e os irmãos, ele está usando sua estratégia para que a igreja não avance. Pastor, e percebe-se que, além de eles serem organizados, não são poucos os números que atuam, né? São milhões, né? Milhões de anjos, demônios, que atuam para combater em todas as áreas. Em todas as áreas. Da igreja. Legiões. Inclusive... Nesse episódio ali que o pastor citou de Daniel, Daniel 10 e 13, diz que o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Então Daniel mostra que existia um príncipe, ou seja, não era um demônio qualquer, era um príncipe responsável por ficar, digamos assim, reinando sobre a Pérsia, né? Que era um grande império, né? Então, os teólogos acreditam que pode ser que ainda hoje continue sendo assim, mais ou menos assim. Cada país tem um príncipe que fica trabalhando, não é, contra Deus naquele país. Por exemplo, o Brasil, por exemplo, deve ter um, né? Daqui é forte. Os Estados Unidos. Baseado nisso aqui, não é? Claro que isso não é uma coisa... Só pegando a sua... como a gente diz, corroborando, né, com a sua exposição, eu creio que no Brasil, como se trata de um país de 220 milhões de habitantes, aqui deve ter um... Tem só um não, né, pastor? Isso você imagina em Brasília, né? Mais de um comando, né? Pois não, irmão. Na realidade, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Para nós é um prazer estarmos aqui ao lado do nosso pastor Oliveira, acompanhado do nosso irmão Francisco Bonino, nosso irmão Joladac. Na realidade, o diabo ele não é onisciente. Não é onisciente. É verdade, muito bem. Ele não conhece tudo. Porém, quando pronuncia-se palavras, ele sabe. E é uma comunicação tão rápida entre eles que eles tomam conhecimento. Entendeu? Porque são inumeráveis os demônios que tem espalhado aí. Entendeu? Agora, vale salientar que não é bom que se pronuncie, para que o diabo não saiba, entendeu? E porque eles sabem se derrubar? Porque a velocidade de um espírito é rápida. Uhum. Não há quem possa calcular a sua quilometragem por hora. Não há. Porque a rapidez é grande deles se movimentarem de um lado para o outro. Certo? Muito bem. Pois não, pastor. Não, eu ia já começar no terceiro. Sim, vamos para o terceiro. É verdade, irmão. Infelizmente, no nosso tempo não dá para a gente detalhar aqui, né? Fazer um detalhe mais apurado. Mas, resumindo, né? Os inimigos espirituais, eles são milhões, vamos dizer assim. E, como a igreja também, nós somos milhões ou bilhões, né? De cristãos no mundo. Então eu creio que toda a tarefa de Satanás no inferno fica pouca gente lá, sabe? Fica pouco demônio, vai estar tudo atacando o povo de Deus. E não é outra missão que eles têm.
no aspecto assim de atacar a igreja, são os mais fortes e mais poderosos. Mas como existe, como foi citado já aqui pelo presbítero Gondim, existem os principados que eles estão sobre as nações. A prova é o rei da Pérsia, né, lá em Jeremias, quando a gente lê 37, se não me escapa da memória, o Ezequiel, né? Ezequiel, parece, 37. Nós encontramos, estou citando assim, mas a referência pode estar equivocada. Então lá a gente vê que ali existia um poder tremendo que era considerado aquele governo como o governo do mal, né? O diabo era quem usava aqueles. E se nós olharmos para os dias atuais, né? O Hitler, ele ali estava possuído de demônio, aquele homem, quando ele destruiu 6 milhões de judeus. Então, são inimigos tremendos, eles vêm para... Porque enquanto mais ele mata, mais ele impede das pessoas crerem em Jesus, mais eles adquirem, né, lucro para o seu reinado, né, nas trevas. Muito bem. Era isso aí. E segundo o comentário do senhor, pastor, esses são lideranças, né? São lideranças. Existem os que estão sendo comandados. Esses aqui, esses que o apóstolo Paulo se refere, príncipe das trevas, potestades, parece que são lideranças, né? Lideranças que chefiam hostes espirituais. É verdade. Não é assim? É verdade. São lideranças, né? Hostes são tropas. Tropas. Entendeu? São batalhões, mano. Batalhões. É um exército. É verdade. É verdade. É verdade. Eu vou ler aqui o terceiro subtópico. Pois não, irmão Alberto? Pode concluir? Quando você lê o terceiro subtópico... O terceiro subtópico aqui, aí eu posso já mandar para o Alberto, ou o senhor designa o Alberto, que ele... Eu vou ler, o senhor vai comentando aí. Comando aqui. Terceiro subtópico diz assim: as armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma arma espiritual, providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais: verdade, letra A, uma arma poderosa contra a mentira do diabo, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes espirituais das tentações do maligno, a preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus o venceu. Está lá em Mateus capítulo 4, de 1 a 10. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E também o capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. E também a espada do Espírito, uma poderosa arma que ataca contra os ataques malignos. E que está lá em 1 Timóteo 6, 2 e 4. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força, pastor. Muito bem. Olha, irmão Josadac e meus comentaristas aqui, só para destacar bem, né, o nosso presbítero, irmão Josadac, fez a leitura. Então, uma armadura constituída para os seguintes armas espirituais, ou seja, primeira armadura, a verdade. Segundo, a couraça da justiça. Então, os irmãos veem que cada item desse aqui, não é? É um tipo de preparação que nós devemos ter para combater a mentira de Satanás. Nós temos a verdade, não é? Então, irmão Heriberto, o senhor rápido, porque não temos tempo suficiente para... Meu pastor, pois não. Demais, permita-me eu falar sobre isso, que isso é uma parte conveniente e está dentro da lição. Há 3 inimigos ferrenhos contra os quais devemos lutar: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, Paulo diz lá em capítulo 12 dos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela palavra. E outra parte, lá em Colossenses, ele diz: mortificar os vossos membros que estão sobre a terra. Que membros são eles? São membros que constituem-se parte da carne. Carne que nós falamos aqui
é a natureza adâmica, não é o corpo, não. É a natureza adâmica, é a natureza pecaminosa que leva o ser humano a pecar. E a gente tem que mortificar isso aí. E o outro que está lá em Efésios 4:27 diz, não deixe lugar ao diabo. Entendeu? Mas o provedor de todas essas coisas, que aciona tudo isso é o diabo. E a nossa luta é contra ele. E o pastor já leu aqui muito bem que o que Paulo diz, devemos nos revestir dessas armaduras espirituais a fim de que nós vençamos o diabo. Ele diz, cingindo os vossos lombos com a verdade. O cingimento, o aperto dos nossos lombos, que lombos são esses? É o nosso corpo? Não, é a nossa mente. É a nossa mente que deve ser cingida com a verdade para combater as mentiras do diabo. A outra parte é a couraça da justiça. A couraça da justiça. A couraça é um instrumento, uma armadura feita de couro ou de metal que colocava-se, os soldados antigos colocavam nessa parte torácica, aqui do peito, e às vezes nas costas, para se defender de quê? De espada, de lanças, entendeu? De golpes, entendeu? Então, a gente deve se defender hoje, espiritualmente falando, isso é uma palavra metafórica, figurativa, a gente deve se defender de quê? Das tentações, entendeu? Das tentações do inimigo, das palavras torpes, daquilo que vem ao nosso encontro, a fim de que nós sejamos derribados. Outra parte, a preparação do Evangelho da paz. O Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo, como Jesus venceu, quando ele foi tentado. Então, o inimigo chegou em uma das partes e disse, lança daqui abaixo, porque ao seu anjo dará ordem a teu respeito, para que não tropece com o teu pé em pedra. O diabo usou a palavra para Jesus, usou a verdade para Jesus. Mas, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, diz, ninguém pode nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Quer dizer, o inimigo usou a verdade para Jesus, usou a Bíblia para Jesus, certa? Mas Jesus o combateu com a verdade, diz, mas está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Entendeu? Então vejamos bem, a gente deve estar munido com estas armas maravilhosas. Aí diz aqui, ó, capacete da salvação. O que é capacete da salvação? É a palavra. Então, capacete da salvação, você deve estar protegido. Para que serve o capacete da salvação? O capacete, literalmente falando, para que serve? Para proteger sua cabeça de acidente, de bater, quando a moto cair e tal, bater a cabeça num ponto mortal que atinge sua cabeça frontalmente, entendeu? Mas o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, é para lhe proteger de qualquer mensagem que venha deturpar a você. Então, a mensagem da palavra de Deus, que é o capacete da salvação, protege a você, lhe dando consciência, segurança acerca de que a verdade é Cristo Jesus, no qual estamos. Moriberto, eu estou achando tão bom a explicação do senhor, que o senhor pulou o escudo da fé. Eu queria que o escudo da fé, muito bem, muito obrigado. Explicar sobre o escudo da fé era uma arma de couro e de metal que, através de braçadeiras, colocava-se em um dos braços, a fim de que a pessoa protegesse-se de espadas, de lanças, entendeu? A couraça da justiça era um material que colocava-se para você defender-se de conflitos, de armas que estivessem próximas de você. Enquanto que o escudo da fé servia para lhe proteger de instrumentos à distância. À distância. Entendeu? Deu para entender? Entendi, sim. Muito bem, o Moriberto está explicando aí, ao mesmo tempo, né, as armas de guerra dos povos antigos e, ao mesmo tempo, quando fala no escudo da fé, nós precisamos compreender, meus irmãos, que a salvação, ela é pela fé em Deus, né? Isso. E quando Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 1, ele diz que o justo vive pela fé. Então, a fé é uma arma, eu diria assim, de defesa para você se defender. É por isso que hoje existe a defesa da fé. É uma
área da teologia, né, que nós precisamos defender. E Paulo ele disse que nós devemos estar conscientes, arraigados na palavra para defender a nossa fé. Ou seja, a nossa fé não está na fé, ela está em Cristo, que é o Senhor, não é? O capacete da salvação, o irmão já disse aí, é proteção, não é, irmão Francisco? Proteção para que nós, na área espiritual, nós não venhamos absorver, como já foi dito, mensagens contrárias, negativas, que venham embaraçar a vida cristã. Isso, a nossa salvação, ela já está garantida, mas muita gente tem abdicado da fé, né? Tem perdido a salvação porque não tem conhecimento da sua salvação, da palavra de Deus, para defender e passa a ser enganado e participar de outros movimentos que não são que não é o movimento da Bíblia Sagrada, do Espírito Santo de Deus. Quando ele fala essa espada do Espírito, né? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Isso. Com ela nós podemos, Jesus venceu Satanás com a espada do Espírito. Venceu ele todas as investidas de Satanás lá em Mateus capítulo 4, de 1 a 10. Ele venceu Satanás, não foi lutando com outras coisas, foi só com a palavra. O crente que tem o conhecimento da palavra, irmão, ele derruba Satanás só com a palavra. Uma curiosidade que me veio aqui agora, e o senhor vai me tirar, não é tirar a dúvida, é que, deixa eu enumerar aqui, olha, sobre esse subtópico aqui, sobre as armas, né? A verdade, vamos lá, couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação. E o capacete da salvação. Essas 5 aqui me parece, são armas de defesa. De proteção. De proteção. A espada do Espírito é uma arma de combate. É assim, Maria? De defesa e de combate. De defesa, mas ela também ataca. Ataca. Assim? Sim. Interessante. Essas que eu numerei são mais para defesa, para se defender, né? E a arma, ela também, além de defender, ela ataca. Ou a espada, né? A espada do Espírito, ela ataca. Né? Assim? Isso prova que o cristão, além de se proteger, ele também precisa atacar. Senão ele vai ficar só recuado, né? Todo tempo andando para trás, né? Com medo do inimigo. Ele tem também que atacar, né? Investir contra ele. Como ele diz aqui, a espada do Espírito é uma poderosa arma de ataque. A palavra de Deus é para você atacar, destruir as fortalezas de Satanás. Satanás é o império da mentira, do mal. E com a verdade, que é a palavra, o próprio Jesus disse que a minha palavra é a verdade. Né? Então, lá em João... A igreja não é para só ficar esperando, né, pastor? Os ataques, não. Ela tem que atacar também. A verdade é quem liberta, né? Está escrito já na palavra do Senhor. Então, essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força, com a nossa inteligência. Satanás, ele não vai recuar por você ser um filósofo ou mesmo um catedrático defendendo as coisas de Deus na filosofia, mas nós temos que estar com essas armaduras de Deus aqui, né, para lutar, para derrubar as fortalezas de Satanás com a verdade, com a palavra, com a fé, não é? E a espada empunhada, que não é uma espada física, é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Na hora que você ministra a palavra, o diabo corre, não é? Você pode curar uma pessoa doente com a palavra. A palavra de Deus, ela é a arma mais poderosa que existe. E essas armas não se adquirem em faculdades, nem se compram em comércio, não, né, não, não tem na mercearia nem na farmácia. Tem que ser nos pés de Jesus mesmo. Por isso, pastor, muito bem, corroborando com o que o senhor está falando, por isso que Paulo diz no capítulo 6, versículo 10 de Efésios, fortalecei-vos no Senhor
Quer dizer, eu não devo fortalecer alguém no Senhor, eu devo me fortalecer. Ó, fortalecei-vos. E O na verbo fortalecer está no reflexivo. Fortalecer no seu e na força do seu poder. Então você tem que fortalecer-se em Jesus e também na força dele, para vencer o inimigo. Porque se você usar a palavra sem vivê-la, sem tê-la em si, ela não surte efeito, não, meu irmão. A palavra de Deus só surte efeito daquele que a vive, naquele que a verdade. tem. É verdade, irmão Heriberto. E por sinal, Satanás ele sabe muito bem quando você está usando as armas de Deus. E você tem que ter a autoridade de Deus para usar, porque ele não vai aceitar qualquer pessoa falando a palavra de Deus, não é? Agora eu levei, pastor, dos filhos de servas. É verdade, isso Eles aí. chegaram, eu queria expulsar o demônio. Como é que Eu faz, conheço Jesus, eu conheço Paulo e bem sei quem é Jesus. E vocês que são? Vou em cima deles, deixou-os nu. Eles não Entendeu? estavam revestidos da rapaz, palavra. não estavam. As armaduras, né? As armaduras. Estavam desarmados. Muito bem, vamos para o segundo tópico. segundo tópico. Muito bem. Estamos estudando, comentando sobre o primeiro tópico, agora vamos iniciar o segundo tópico da nossa lição, que diz assim, o segundo tópico, a maravilhosa proteção de Deus. O primeiro subtópico diz, a proteção de quem se relaciona com Deus. Pastor Francisco Gondim, irmão Heriberto. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, Ele nos livrará do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação, pastor. É verdade. Isso é a proteção que Deus nos dá. Vejamos Nós acabamos de falar agora que essas armas só se encontram em Jesus, né? E tem que ter o relacionamento. O Salmo 91 é um dos textos mais conhecidos e reverenciados da Bíblia, especialmente no contexto de proteção e confiança em Deus. Ele é frequentemente recitado por pessoas que buscam refúgio, né, espiritual e força nos momentos de dificuldade, né? Por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você imagine o que é isso. A sombra do Onipotente descansará. Então ele diz, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Um comentáriozinho pequeno aqui só. Esses 2 primeiros versículos estabelecem o tom do Salmo. Eles falam sobre a proteção divina e o refúgio que encontramos em Deus. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver em comunhão íntima com Deus, onde encontramos descanso e segurança. Você só pode ter segurança se você estiver habitando em segurança. Você só pode se refugiar se você tiver em quem se refugiar, não é? Ele sugere aqui que viver em comunhão, né, íntima com Deus, você está fortalecido. Porque quem está fortalecido no Senhor não teme aos ataques do inimigo. Para concluir, a sombra do Onipotente é uma metáfora para a proteção constante e vigilante de Deus. Ou seja, a sombra do Onipotente, a sombra de Deus. Isso é uma metáfora, né? Quer dizer, a proteção constante. Você está... Todos nós temos uma sombra, né? Vamos dizer assim. Então Deus, Ele como uma figura, nós falando sobre figura, metáfora, né? Nós estamos dizendo que nós estamos na proteção da sombra de Deus.
Alguém chega e diz assim, deixa eu ficar na sua sombra, não é? Não é assim? Aí uns dizem assim, eu sou como Chique-Chique. Nem tenho sombra, nem encosto, né? Nem encosto. Mas Deus sim, Deus tem sombra. Quem se aproxima de Deus está protegido, não é verdade? Confiança é um tema central desse salmo, indicando que aqueles que confiam em Deus encontram abrigo e força. Então, eu confio em você, então eu entrego dinheiro a você, entrego propriedade a você, né? Então, se você merece a confiança, aí é problema seu. Então, Deus, ele entrega o que ele tem à sua igreja, vamos dizer assim. Então, você tem que confiar em Deus, mas Deus requer o contrário, a obediência, não é? Dedicação, fidelidade. Então, se eu digo, eu confio em Deus, mas eu sou vulnerável no que Deus exige de mim, então eu não estou protegido. A proteção, ela tem uma mão que vai e a outra que vem. Deus, ele é parceiro no aspecto de nos dar garantia, mas se formos fiéis. Porque isso é aquilo que nós já estudamos nas lições anteriores, não é? É aquilo que Deus promete se nós obedecermos. Eu tenho proteção de Deus se eu andar com Deus, se eu estiver na sombra de Deus, se eu obedecer ao meu Senhor. Mas o cara que anda todo desmantelado, aí quer invocar o nome do Senhor, aí é como os filhos de Cefas. Tenha paciência. Satanás conhece quem anda com Deus também. Ele é inteligente, ele sabe disso. Pastor, eu escrevi aqui um trechozinho aqui, e eu queria de queima-roupa, né? Eu vou passar para os três aqui. Os três vão fazer esse comentário. Pode, né? fazer. Existe a proteção com aqueles que relacionam com Deus, sim? Ok, né? Existe a proteção, correto. E aqueles que não se relacionam com Deus, aqueles que não têm seus servos. A gente ouve alguns testemunhos de alguém dizer que foi Deus quem me livrou, não são servos deles. Foi Deus que me protegeu, não servem a Deus. Existe uma diferença dessa proteção, desse livramento com aqueles que, com os servos? Só para responder com uma palavra só, eu acabei de falar nisso. Se você merece a confiança de Deus no aspecto que você anda com Deus, então você tem a proteção de Deus. Se eu só quero a proteção de Deus na hora da luta, da dificuldade, quando passa a luta eu deslizo, não é? Quer dizer, eu não busco, eu não sirvo a Deus, só quero Deus na hora, é como alguém já disse, tem pessoas que têm Deus como a coramina, como um medicamento, na hora que ele está doente. Não é esse o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus que nos protege. Claro que ele protege a todos que buscar o invocam, né? Agora tem que invocar. Então não existe, Deus protege, agora não existe a reciprocidade total de todas as pessoas. Só querem Deus para se beneficiar. Deus, como Deus amoroso, ele protege. Só ama que todos. Não há a reciprocidade daqueles que são ou recebem a benção de Deus, não é assim, pastor? Exatamente, é aquela questão de confiança, né, irmão? Se o senhor merece a confiança de Deus, Deus vai proteger você na hora da dificuldade e em todos os momentos. Você está sob a proteção de Deus. Estar sob a proteção de Deus não significa só um momento. Né? Enoque andava com Deus. Né? Noé era um homem de Deus. Né? Elias era um homem de Deus. Então, ser homem de Deus é andar com Deus, é estar debaixo da proteção de Deus. Né? Esse é o primeiro tópico dessa lição. O segundo tópico já envolve, você pode ver aí, né? Já vai para o terceiro e o quarto versículo do Salmo. Não, o senhor quer concluir? Agora, vale salientar Pois não. Que às vezes alguém diz assim, o anjo da guarda está sobre o plano tal. Às vezes os pais, os parentes sem serem crentes,
diz, eu pedi o anjo da guarda. Não, não existe anjo da guarda. Não existe aquele anjo específico, especial, que vai guardar a pessoa. Não, 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 não. Agora, veja bem, a Bíblia diz que o que são anjos? Porventura não são espíritos ministradores de Deus, enviados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna? Então, quando o povo de Deus, a igreja de Deus, o serve e oramos a Deus, Deus manda de imediato, Senhor. Agora não existe aquele anjo, entendeu? E muitas vezes tem pessoas não crentes, pastor Juan Francisco Jordão, que os pais são crentes, as famílias são crentes, oram por eles. E Deus os protege, os guarda. Entendeu? É Deus que protege. Entendeu? E é preciso que a pessoa despece para isso. Para isso. Porque não é de certa forma seja beneficiado por Deus. Isso. Reconheça que Deus. Muito bem. Olha, esse primeiro ponto que o irmão leu fala da confiança em Deus, né? Confiar em Deus é andar com Deus, é estar com Deus, é confiar, não é como ele diz aqui, habitar no esconderijo do Altíssimo, viver em comunhão íntima com Deus, onde encontramos descanso e segurança. Esses primeiros 2 versículos que o irmão leu, o primeiro tópico, fala de segurança para aqueles que confiam em Deus. O segundo tópico já fala de proteção. Vejamos Deus aí. é o nosso refúgio e fortaleza, segundo subtópico. No versículo 4 do Salmos 91, 2 expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro, trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. E o apóstolo Paulo nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre. E por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crê. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E por isso não seremos abalados. Pronto, irmão Francisco. Comenta aí. Sim, pastor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O versículo 4 do Salmo 91. Eu estava lembrado que eu até ensinei na congregação na terça-feira passada sobre o texto de João 10, que Jesus diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aqui Jesus estava lembrado que ele começa dizendo que eu sou o bom pastor, né? O pastor das ovelhas passava o dia no campo com as ovelhas, cuidando delas, para que os animais ferozes não atacassem as ovelhas e devorassem. Mas no final do dia ele trazia para casa e colocava no aprisco. Então o aprisco era um lugar de proteção, porque ele tinha que dormir, descansar, mas elas ficavam protegidas, não por ele agora, mas pela cerca, que geralmente era um muro de pedras, que envolvia aquelas ovelhas para que elas não fossem atacadas à noite. Chamamos de curral, né? Pelos animais ferozes. Então, aí aqui já o salmista usa outra figura de linguagem, né? Ele diz que é um refúgio, né? Não sei se esse salmo aqui foi Davi que escreveu, mas certamente foi um homem que precisou de fugir de algum inimigo e se esconder em alguma caverna, né? Como Davi fez, né? Então ele se escondia numa caverna para que o inimigo não achasse, né? Então enquanto ele estava descansando ali, dormindo e descansando, claro, o inimigo não podia achá-lo. Então esse relacionamento, como a gente vê aqui no primeiro subtópico, esse relacionamento com o Senhor produz essa segurança, né? Essa proteção, seja dos ardis, ou seja, das armadilhas que aqui o salmista compara com o laço do passarinheiro, né? Que os caçadores armavam para o passarinho cair, né? Ou seja, da peste perniciosa, o Senhor serve
desse refúgio, desse abrigo para aqueles que o servem. Então, quem serve ao Senhor não está sozinho, né? Ele não precisa de ficar agora com medo, né? Com medo, porque ele precisa ter cuidado, mas medo não precisa, porque o Senhor é quem nos protege e nos guarda. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, só concluindo aqui, com referência ao versículo 4, né? A questão de livrar do laço do passarinheiro. O apóstolo Pedro, ele diz, né, que o diabo, ele é o nosso adversário. E ele fica ao derredor, né? Isso, bramando como leão. Bramando como um leão. Buscando quem possa tragar. Buscando quem possa tragar. Não é? É verdade. Então veja que Pedro, 1 Pedro, né? 5:8. Outra expressão, a peste perniciosa. Se refere a que Deus nos dá proteção contra a enfermidade. Quer dizer, além dele atacar, ele é o promotor das enfermidades. Só o comentário que eu queria participar aqui. Aqui Deus é descrito como aquele que nos livra das armadilhas, laço do passarinheiro e das doenças. A imagem de ser coberto com penas e protegido sob as asas traz uma sensação de cuidado. Cuidado que os pais têm com os filhos, cuidado que Deus tem com os seus servos. E proximidade de Deus. Ninguém pode cobrir alguém que está próximo se ele estiver distante, né? Então, a galinha, ela cobre os seus pintainhos com as suas asas. Eu vi uma expressão nessa semana passada de uma árvore, aliás, de uma ave, um pássaro com quatro filhotes numa selva, e ele protegeu os seus filhos na hora de uma chuva grossa. Não tinha proteção outra, ele abriu as asas e protegeu. Eu achei aquilo lindo, né? Quer dizer, uma figura da proteção de Deus para nós. Quer dizer, a verdade de Deus a proximidade de Deus com aqueles que estão ao seu lado, ele nos dá essa proteção. E por último, a verdade de Deus é descrita como um escudo, né? O escudo mostrando que a sua fidelidade é o que nos protege. Quer dizer, olha, irmão, aquilo que a palavra de Deus fala, Deus é fiel para cumprir. Nós temos que crer no que a Bíblia diz, porque Deus, ele não é o homem para mentir. Deus, ele vela e zela pela sua palavra para cumprir. Então pode confiar. Se você confiar em Deus, ele lhe guarda tanto do diabo como das suas formas de ataque, que são as enfermidades. As enfermidades, né? Isso é notório, isso é visível. A proteção, se você confia em Deus, você recebe. Já está determinado pela própria ciência que a confiança em Deus, você adquire anticorpos. Você está protegido contra a mente. Confia em Deus, você vai abrir a mente para Satanás, para o mal, para pensamentos negativos, pensamentos suicidas. Não, você está protegido por Deus. Você confia em Deus. Isso é notório. As pessoas que não confiam em Deus, eles recebem mensagens. O inimigo, ele trabalha com mensagem também. Ele coloca as mensagens. E se você recebe aquela mensagem negativa, tanto por pensamento como por pessoas, né? Satanás, ele é, como já foi dito, ele é espírito. Ele não tem corpo, né? Então ele precisa de corpo para se materializar. Mas também ele usa suas expertises, seus demônios para trazer mensagem, né?
é aquela coisa que alguém diz, você pode deixar um passarinho sentado na sua cabeça, mas fazer ninho, né, já é outra dificuldade maior. Você tem Fazer que... cocô na cabeça, Pois fazer é. ninho, Então você pode receber uma mensagem negativa, mas você expele logo, né? Você contraria aquele pensamento negativo. A pessoa que, por exemplo, irmão, você tem um ódio de uma pessoa sem ele lhe fazer o mínimo de, né? Então, o diabo coloca logo vontade de você matar, É verdade. né? Então, o que é que acontece? Tudo isso são armadilhas de Satanás, mas Deus nos protege. É por isso que o salmista, ele diz aqui, ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Debaixo das suas asas nós estamos seguros, né? Muito bem. Vamos ao terceiro subtópico. Vamos falar sobre a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como o onipotente, aquele que é todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que ao longo da Bíblia é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente e ao nascente do sol, o Espírito do Senhor alvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sobre a sua proteção, pastor. É verdade. Isso é o que está dizendo aqui o Salmo, né, versículos 5, 6 e o 7, né? Proteção, ou seja, coragem em meio ao perigo. Versículo, a onipotência de Deus, né? O Salmo 91. A presença de Deus como onipotente, aquele que é todo poderoso. Essa é a base, né, da nossa doutrina para a proteção divina, né? É verdade. Então, a onipotência quer dizer, Deus é um ser todo poderoso. Não é tem só poder não, ele é o todo poderoso, né? Representa na palavra Altíssimo, Altíssimo. Revela que Deus nos guarda, protege e nos livra do mal, não é? Então, eu coloquei aqui sobre essa proteção em massa, 1000 cairão ao teu lado, né? E 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O que é isso? O salmista ressalta que mesmo quando o perigo está ao nosso redor, com pessoas caindo em massa, sendo atacadas por Satanás, vamos dizer assim, Deus protegerá aqueles que estão aos seus cuidados. A visão da recompensa dos ímpios sugere que haverá uma justiça divina onde aqueles que fazem o mal receberão o devido castigo, não é? No versículo 7 e 8 do Salmo, fala a respeito da proteção de Deus sobre o seu povo, mais uma vez, né? Mais uma vez, porque a nossa lição, ela só vai até o versículo 8, né? Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, somente os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, né? Então é isso aí. A visão de recompensa dos ímpios sugere que haverá uma justiça divina, onde aqueles que fazem o mal vão receber a colheita, né? Tudo que fizermos aqui, com referência ao bem ou ao mal, em prol do reino ou contra o reino, tem recompensa. Se for do lado positivo, tem recompensa positiva. Se for do lado negativo, vai ter recompensa negativa. Então, aí onde a recompensa dos ímpios. Porque o ímpio, ele não tem nada a ver com Deus, ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de coisas do lado
espiritual. Ele maquina o mal, ele destrói, ele quer matar, quer destruir. Então, é isso aí. Mas vai ter o julgamento para esse tipo de pessoas. Muito bem. Algum comentário a mais? Vamos para o terceiro tópico. Vamos lá, promessa ou promessas e proteção. Primeiro subtópico diz assim: os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo império, potestades e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor. É verdade, o apóstolo Paulo, quando ele escreve em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 24, ele diz: depois virá o fim, quando tiver entregue, não é? 24. Depois virá o fim, quando Deus, claro que é subtende, que Deus tiver entregado o reino a Deus, ou seja, Jesus vai entregar, né, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, os inimigos serão derrotados. É a proposta aqui Que não do são comentário. inimigos terrenos, né, pastor? Não. São todos os inimigos, tanto espiritual, e também aqueles inimigos que lutaram, não é, contra Deus. Essa aniquilação, pastor, será quando? Isso é no final final. de todas as coisas, né? Vai ter o arrebatamento, vai ter a grande tribulação, vai ter o milênio, que muitos podem se converter no período do milênio, que vai ter a pregação do Evangelho, segundo o que está escrito lá em Apocalipse. E no final é quando chegará o trono branco, o julgamento do trono branco, que não é para a igreja não vai passar para o trono branco. A igreja ela tem a sua missão, enquanto estiver aqui nesse período da graça, ela vai ser arrebatada no período que Deus determinar, então ela será eternamente com Deus e não passará pelo juiz do trono branco. O juiz do trono branco já é outro assunto, que nós vamos falar mais na frente, não é? Mas esses inimigos é o que Paulo descreve aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 e 25. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, não é? Não, a vitória final é de Deus, não é do inimigo, né? Não é do inimigo, né? Cumprindo-se o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno, ela não prevalecerá. Pode até alguém estar dizendo assim: rapaz, o mundo está no maligno, né? Está vencendo, o diabo está vencendo todo mundo, né? Mas ele vence até onde Deus permitir, né? Alguém já disse: Satanás, ele é como um cachorrinho, que o dono solta a corda, ele vai, mas depois ele puxa, né? Ele puxa. Então, Deus, ele deu a autoridade também a Satanás para ele exercer o seu ministério, né? Do mal, né? Tem um limite, interessante, né? Mas até tem onde limite. ele vai. Tem limite, né? Tudo tem limite, né? Tanto na área espiritual, como também na visível, material, física, né? Física. Então, isso aqui é o primeiro ponto, eu creio que dá para entender, né? Os inimigos serão derrotados. O inimigo de Deus é o inimigo da igreja, não é? Muito bem, pastor. Vamos ao segundo subtópico, que fala sobre a segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso,
Devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Oh, glória! Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo, pastor. Glória a Deus. Não deixar os demais falar também, porque esse é um ponto importantíssimo. É verdade, segurança. demais, né? E assim, apesar, pastor Francisco Gondim e irmão Heriberto, né? E nós estamos seguros em Cristo, né? Mas não dá o direito da gente tentar Deus, né? Assim, não dá o direito da gente. Eu tenho a segurança. Deus me segura. Eu estou seguro no Senhor. Eu sou protegido por Ele. Mas não dá o direito da gente tentar. Eu vou aqui no linguajar no mais popular. Botar a mão na boca do cachorro, puxar ele pelo rabo. Não, Deus vai me proteger. Eu estou seguro. Tomar um litro de veneno. Não, eu estou seguro. Deus vai. Não, isso não dá o direito de fazer isso. Não é assim, Marberto? É verdade. O senhor pode comentar. Na realidade, segurança e vitória para os que temem o Senhor. Temer aqui é reverenciá-lo, é respeitá-lo, honrar. Temer aqui não é ter medo. Até porque Paulo diz em uma de suas epístolas que Deus não nos deu o espírito de temor, quer dizer, de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Moderação. Apesar de nós estarmos com o Senhor, a gente tem que ter moderação, prudência, como ele fala aqui, prudência, e amor, a fim de que nós possamos enfrentar nossas batalhas, é claro, orando ao nosso Deus. É claro, orando ao nosso Deus antes, entendeu? E isso é muito conveniente ao servo de Deus. Por isso devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Isso é muito importante, entendeu? Porque se Deus não estiver ao nosso lado, o inimigo nos engolirá vivos, entendeu? Nada vai dar certo. Porém, orar, a gente não deve orar a Deus de qualquer maneira também. A gente deve orar a Deus de coração quebrantado, entendeu? Quebrantado é você estar aflito e dizer, só o Senhor que pode me socorrer, meu Deus, tem misericórdia de mim. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus só sabe como está a situação de cada um de nós. Deus não quer apenas aqueles que oram a Ele, como dizem que oram, mas não tem o coração quebrantado. Não são humildes, entendeu? E Deus conhece a cada um. Por isso que a Bíblia diz que Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode fingir diante de Deus. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte sendo prudente em tudo. Porque a prudência é a ciência do santo. A prudência é a ciência do santo. Quer dizer, sem este conhecimento, a pessoa não pode chegar-se a Deus e jamais receberá a vitória dele, a não ser que ele se humilhe diante de Deus, entendeu? Transpareça para Deus quem ele é. Apesar de Deus conhecer todas as coisas, mas Deus quer receber de nós com espírito voluntário, reconhecendo quem Deus é. E para nós chegarmos a Ele, temos que descer do pedestal. Cuidado com a nossa segurança, porém compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode ter vigias preparados, você pode ser uma pessoa bem cuidadosa fisicamente, materialmente, que transpareça tudo para alguém. Pessoa bem organizada e tudo, mas como está o seu coração?
Então, cada um deve conhecer sua vida. Como você está? Porque pela aparência, eu não devo julgar ninguém. Não. Porque a aparência engana. Entendeu? A Bíblia diz, não julgueis pela aparência. Certo? Mas a Bíblia também diz que nós não devemos fazer algo com aparência, não. Com aparência apenas. Mas sermos sinceros. Aparência significa para aparecer, né? Para aparecer. Aparecer o que ele não é. Fazer o que ele não é. Então, meus amados, a segurança e vitória para os que temem o Senhor. Então, para quem teme a Deus, agora, temer a Deus aqui é temer a Deus e obedecer-lhe. Fazer a sua vontade. Porque não basta apenas você temer a Deus. Porque eu temo a Deus, mas não lhe obedece. Às vezes Está incompleto. Às vezes entende ter medo, né? Mas não é ter medo. Deus é Pai, Ele verdade. não é uma... Né? Pastor, e tem pessoas que demonstram, por exemplo, chega até na nossa igreja. Ele teme, respeita, reverencia, mas quando sai aí de qualquer maneira. Então, Deus não quer o temor. Deus quer esse temor aqui, temer Moriberto, e obedecer. Só corroborando com você, Certo. é que Pode falar. na interpretação humana, fora do conhecimento bíblico, achar que Deus ele é temporal, ou um Deus que está presente apenas num lugar aqui e outro acolá. A presença de Deus é constante. Deus é um ser, a sua presença enche o céu e a terra. Deus está em todo lugar. Então eu tenho que entender pela Bíblia, é por isso que quando se escreve na Bíblia e diz, erra o homem não conhecer o Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus, né? Então, só corroborando aqui, o Salmo 127, diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham. Os que edificam. Né? Os que trabalham não vão edificar, porque a edificação é a palavra. Edificar a casa, a família, tem que ser na palavra. Jesus falou isso lá em Mateus, né? Quando ele fala das duas casas firmadas na rocha e na areia. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão os vigias estão em vão. Porque o poder maligno, o que é que o vigia faz? O vigia está para dar proteção. Mas se Deus não guardar, não repreender os demônios na vida das pessoas, né? Então, elas entram. Porque o mal, ele parte do ponto espiritual. O mal não vem da parte física. Começa na alma do homem. O coração maligno, ele promove o mal. As pessoas não compreendem que quando alguém faz o mal a outro, ele foi induzido a fazer, né? Ele foi induzido, foi levado a fazer, né? É por isso que a gente, antes de falar, tem que pensar no que vai falar. Antes de agir, pensa nas suas ações, né? O ser humano, ele não é um ser apenas uno, ou seja, matéria. Ele é tricotômico. Ele é corpo, ele é alma, que pensa, que decide, que governa. Mas também ele é espírito, não é? Ele pode atrair Deus, pode atrair Satanás. Ele pode fazer o bem, mas pode fazer o mal, não é? Então, isso é o que o salmista está dizendo. Se o Senhor não edifica a casa, não adianta alguém que está na casa querer edificar. A edificação está em Deus. Quer dizer, dá para nós entendermos que todo mal só pode ser debelado com a presença de Deus ou da sua palavra, não é? Ou de um ser humano cheio de Deus, cheio de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o mundo está no maligno, porque as pessoas, elas estão sujeitas ao maligno, porque o maligno ele está atuando, não é? Apesar de que, como nós entendemos, que ele tem um limite, né?
mas ele tenta as pessoas para fazer todo o mal. E lá no Salmo que nós lemos, o Salmo que dá referência aí também, Salmo 18 diz que o Senhor é o meu rochedo. Rochedo é pedra forte, né? E o meu lugar forte. E o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação. É o meu alto refúgio. Meus queridos irmãos que nos ouvem, coloca Deus como sua fortaleza, como seu lugar forte, né? Coloca Deus como seu libertador, não é? E confie no Senhor, que Ele se tornará o seu escudo, a força da sua salvação. E em outras palavras, o salmista ele diz, o meu alto refúgio. Então, Deus nos esconde. O diabo ele não nos acha quando Deus nos esconde. Ele procura por tudo quanto é canto, mas Deus nos esconde, porque Ele é o nosso alto refúgio. Sabia disso? Nós só estamos vivos aqui. Eu sou testemunha disso, pastor. Nós só estamos aqui Deus porque estamos escondidos no Senhor. Ele é o nosso alto refúgio. As demais coisas temos que ter o parâmetro que é Deus. É Deus que guarda a casa e edifica, é Deus que guarda a cidade e edifica. Então, os governantes, tanto da casa como da cidade, precisam confiar em Deus. E não só confiar, mas obedecer. Buscar proteção. Buscar proteção e obedecer. Fazer a vontade Verdade. de Deus. Então, assim, posso até, eu vou aqui dar um... pode até na propriedade de Francis Gondim, ele deve buscar segurança, sim. A segurança, colocar câmera, vigia. Mas se ele não buscar a proteção de Deus, tudo o que ele fizer é em vão, pastor. Não é assim? É porque o mal, ele não vai temer uma câmara a um soldado, porque ele induz o próprio soldado. O diabo ele tem espertez para botar no bolso qualquer um. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele roda, viu? Ele fica, como diz Tiago, rodeando, né? E Pedro também, né? Em derredor, né? 1 Pedro. Né? Diz que ele fica em derredor, ele não fica ao redor, não. Porque ao redor do crente está o anjo do Senhor. Porque o irmão falou de anjo ali, o anjo do Senhor está ao redor dos que o temem e os guarda. Não é ao redor de quem não teme, não. De quem não teme tem outro anjo. Não é o anjo do Senhor. O Senhor confunde, né, o irmão, aquele livro, O Contrabandista de Deus, né, do irmão André, que ele ia levando a mala do carro cheia de Bíblias e chegou na Fronteira lá. na cancela, lá na fronteira lá da União Soviética, né, e os soldados pediram para abrir a mala, ele abriu, eles olharam e disseram, vá depressa, senão as bananas vão estragar, né? Eles viram bananas. Eles viram outra coisa, Deus escondeu as Bíblias. Era a Bíblia e os soldados viram bananas. E já estava madura, né? Deus esconde. Aí ele disse, vá depressa, senão as bananas vão estragar. E deixaram ele passar, né? Telespectadores e irmãos aqui, eu sou testemunha disso. Só não vou contar para não perder tempo, né? Deus um dia me livrou de um assalto, pastor. Que eu passei com o carro, eles iam assaltar, eles estavam à espera de assaltar. E eu passei ao lado deles, assim como eu estou ao lado do senhor, com o carro, e eles não me viram. Eu tenho certeza que eles não me viram. Deus lhe escondeu. Lhe escondeu, porque eles não se mexeram, nem se mexeram. Eles estavam fumando numa moto, 2 numa moto, e eles nem perceberam assim, vai passar num carro aqui, eu passei bem lentozinho ao lado dele. E às vezes Deus mostra, Deus esconde e às vezes Deus mostra outras coisas. Aconteceu comigo, um inimigo me trancou numa cidade, numa rua, e quando ele desceu para brigar. E quando ele me viu, ele disse, o senhor com essa ruma de gente aí dentro, desse carro, podia ter acontecido um desastre, uma coisa pior.
Aí eu glorifiquei a Deus. E saiu e foi embora, né? Cheio de cachaça. E eu fiquei com minha esposa agradecendo a Deus porque vinha anjos dentro do carro. Ele viu. Ele viu. Deus... mas pastor, quer dizer que uma pessoa cheia de cachaça pode ter visão? Pessoas num bar tomando cachaça, Deus fala com ele, ele se levanta e vai embora. Né? Porque tem temor, né? Tem temor a Deus, né? E outras histórias a gente já podia contar, mas não tem tempo para contar. Né? Essa é a segurança e a vitória para os que temem o Senhor. E vamos para o último subtópico, para a gente concluir o nosso comentário, que fala sobre a abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida, pastor. É verdade, irmão. O Salmo 33, versículo 6, olha o que é que ele diz. Moriberto, você pode ler aí? O Salmo 33. 33, eu vou ler aqui o versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, não é? Você falou aí que ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Tudo e todo. Por que ele domina? Porque ele foi quem fez. O salmista, ele diz aqui, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmo 33. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor. Tema-no todos os moradores do mundo. Então, queridos, quem não teme a quem pode fazer todas as coisas, é o que dá a vida e tira a vida. Eu não vou dizer que é um tolo não, mas é falta de temor e de conhecimento da palavra de Deus. Tá certo? É verdade. Abre para meus companheiros Mário comentar, Berto, que é o João Francisco último Gondim. ponto, né, da nossa lição. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6, Salmos 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Nós, onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Muito bem. Então, isso fala da abrangência, da proteção de Deus, porque em tudo ele está presente. Porque é como falou nosso pastor, ele fez todas as coisas. Até, eu já tenho mencionado nas minhas aulas e em preleções, que há uma palavra que chama-se bara. Bara, quer dizer, para qualquer um ser humano, apesar do desenvolvimento da ciência, para
criar coisas, a gente viu que, ou vê que precisa de algo para que alguém suscite outras coisas, faça aparecer outras coisas, ou construir algo, tem que ter uma matéria-prima. Mas Deus é tão alto, é altíssimo, é o Deus altíssimo, como já falou o nosso pastor, que ele, para fazer tudo quanto ele fez, não precisou de matéria-prima. Até os espíritos foram feitos por Deus. Os espíritos. Então, tudo foi feito por Deus sem necessidade de ajuda, de algo para que ele pudesse fazer. Então, Deus é o protetor de todas as coisas. A Terra que nós vemos, mas quantas galáxias não tem? São incontáveis galáxias. Então, quem fez tudo? Deus. Mas Deus protege tudo. Aqui nós temos a Terra aqui, temos esses céus aqui que nós chamamos, esse espaço aqui, onde estão Sol, estrelas, Lua e ficam outros. É Deus que sustenta, Deus protege a tudo, Deus está segurando tudo. A Terra tem uma base, a base é Deus que dá sustento à Terra. E os planetas, e outras coisas, as galáxias, que repito, mas Deus protege tudo. Deus é o nosso protetor. Deus protege a todos, porque quando Deus manda o sol, digamos assim, para que todos nós entendamos, não dá para todos. Para quem é bom e para quem é ruim, porque o nosso Deus é maravilhoso, é bom. Agora, quando parte para a restrição de algo especial, para o homem ter-lhe com ele, incessantemente, em comunhão com ele, é preciso que o homem obedeça a palavra de Deus, porque a dispensação da graça, Deus abriu essa porta gloriosa, certo? Para que os seres humanos pudessem chegar a Ele. Por isso que a Bíblia diz, em um de suas epístolas, de Paulo aos Coríntios, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, as pessoas consigo mesmo. Consigo mesmo. Então, esse Deus que nós servimos é um Deus protetor. E ele não se compraz em ver as pessoas aí abandonadas e serem jogadas no inferno. A Bíblia diz que Deus tem prazer, os céus se alegram, Deus se alegra na conversão de um pecador, quando a pessoa aceita Jesus. Por isso, meus amados irmãos, porque Deus convém-lhe proteger as pessoas, convém-lhe proteger a tudo e a todos, porque ele abrange todas as coisas, não há nada encoberto aos seus olhos, todas as coisas estão patentes a ele. Muito bem. Irmão Francisco? Complementável. Graças a Deus, o subtópico, a abrangência da proteção de Deus, cita também o Salmo 46. Né? E eu destaquei aqui no Salmo 46, o versículo 6 e o 9, que diz: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É o 9. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Então, o mesmo que o inimigo seja forte, né, contra o povo de Deus, mas o Senhor, se esse povo de Deus clamar, o Senhor pode fazer coisas impossíveis. Né? A gente vê na história de Israel inúmeros exemplos de guerras que eram perdidas. Né? Acho que a guerra a última guerra que a gente pode ver que foi uma guerra que era perdida foi quando Israel proclamou o Estado de Israel em 48. Né? Que no outro dia, sem ter nenhum exército organizado ainda, várias nações inimigas cercaram aquele pequeno país em formação ainda, e eles conseguiram vencer a guerra. Né? Foram 5 ou 6 países, se eu não estou enganado, países antigos, né? E eles, começando no segundo dia de vida do país, eles conseguiram vencer. E eu vi um relato de alguns oficiais do Exército e da Força Aérea Israelense dizendo que eles viram no campo de batalha anjos com a espada na mão lutando. E eles confessaram que não tinha condição nenhuma de vencer. Né? Foi preciso levar até as mulheres para a guerra, porque não tinha mais homem. E mesmo assim eles conseguiram vencer uns inimigos tão fortes. Então o povo de Deus tem que confiar no Senhor,
Porque realmente o Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso que nos guarda mesmo, nos protege. Posso Muito concluir aqui? Pois não, pastor. Eu creio que toda essa lição, irmão, o resumo está no Salmo 46, versículo 1 ao 5, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Quer dizer, pelo que não temeremos, não podemos viver temendo, né? Ainda que a terra se mude. Você imagina, né? Que Deus tremendo, né? Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Você imagine acontecendo isso, né? Não é? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Isso aqui fala do Espírito Santo. E para dizer mais, Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Ou seja, quando o salmista ele manda que nós devemos confiar em Deus, que Ele é o nosso refúgio, ainda que tudo isso venha acontecer, não é? Nas nossas vidas, mas há um rio, esse rio fala do Espírito Santo na vida do cristão, do homem de Deus. Ele não deve temer, né? Porque Deus está no meio dele, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Então, não tema nada. Se preocupar para quê? Resolve. O próprio Jesus disse: Marta, tu estás preocupada com tanta coisa, mas uma coisa só é necessária. Se aproxime. Eu estou aqui pela última vez. Jesus quis dizer isso para Marta, né? Então, queremos dizer para você que é o nosso telespectador, nosso rádio ouvinte, confie em Deus, entrega a sua vida a Deus, entrega a sua casa nas mãos de Deus. Você que é autoridade, que é de uma cidade, confie em Deus, coloca Deus na sua vida, e que esta cidade, as cidades, esta nação, ela está nas mãos de Deus. É Deus que guarda a nossa nação brasileira. Nossa nação brasileira é uma nação ímpar neste planeta. Nós não temos terremoto, maremotos, guerras, tufões. Não é assim, irmão? Nós somos uma nação abençoada por Deus. Vulcão em erupção. Não é? Não temos vulcões, erupções, maremotos, tsunami. O Brasil é do Senhor Jesus. O Panema é do Senhor Jesus. Então, confiemos em Deus. O irmão que nos ouve, o amigo que nos ouve, confie em Deus. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará por você e por todos nós. Muito bem. Vou concluir aqui para fazer os agradecimentos, dizendo assim a você que está nos assistindo e também ouvindo pela web rádio. Em Deus podemos desfrutar a proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques do maligno. Contudo, temos um Deus que é nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, e vestidos com a armadura do espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. Deus, o Deus de Jacó, é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Fique com essa palavra, confiando no Senhor Jesus. Vou fazer minhas considerações finais. Pois Quero não, mandar pastor. aqui o meu abraço para minha esposa, que é uma assídua Oh, telespectadora muito da obrigado, nossa Madeuzenir. do nosso podcast aqui, né? Chamamos BD em Ação. Para todos os nossos irmãos que estão conectados, né, na DUTV, que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos dê um dia de bênção, né?
hoje sábado, né? E que possamos ter a bênção de Deus na nossa família, na nossa casa. Aqui mandamos o nosso abraço para os nossos líderes da nossa igreja, nossos obreiros. Que Deus abençoe a cada um, nossa diretoria, nossos obreiros. Queremos mandar também nosso abraço para o nosso supervisor de campo, pastor Francisco Cícero Miranda, que certamente um dia ele vai conectar e ver essa mensagem. É verdade. E o nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, nosso muito digno presidente ali em Natal, e que tem jurisdição em todo o nosso estado do Rio Grande do Norte. Aos nossos amados supervisores de campo e a todos os obreiros das igrejas auxiliadas e também dos nossos obreiros que estão nos distritos e nas comunidades. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmão Francisco Gondim. Amém, graças a Deus. Mandar aqui uma saudação para a nossa mamudinha, viu, Josi? Sua tia e tia minha esposa, rapaz. eu soube que ela não perde, viu? Nos Muito acompanha. obrigado, Temundinho. Muito obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe a senhora. vida de todos e até a próxima oportunidade. Moriberto. Também eu sou grato a Deus por esta oportunidade e quero também mandar um abraço e minhas felicitações de alegria por minha esposa estar neste momento nos escutando aqui e meus filhos também, né? Meus netinhos são pequenos, mas um beijo para eles, são nenéns. E também para minha mãe, minha irmã Isabel Cristina, que estão aqui bem perto, estão, creio, ouvindo. E a todos vocês que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, certo? A classe Josué e as demais classes. E queremos lhes aconselhar, aqueles que não estão participando, a virem à Escola Bíblica Dominical, certo? Tanto vocês que fazem parte aqui deste setor, do Templo Sede, como que estão ali fazendo parte do Monte Horebe. E a todos vocês, meus amados irmãos, obreiros do Senhor, para nós é um prazer vocês estarem, eu creio, ligados também nesta rádio aqui, neste programa EBD em Ação, certo? Então, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima oportunidade, caso Deus nos permita. Muito Amém. bem. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam pela ADU TV, Rádio Web, vocês que estão em diversas comunidades, em outras cidades, em outro país, ou por falar em cidades, estive agora no Centenário Macaíba e me deparei com alguns telespectadores do nosso programa. Eles lá em Macaíba também, alguns me reconheceram e disse, olha, eu escuto o programa. Você no está sábado. famoso, viu? Daqui a pouco a gente perde você A aqui, Assembleia viu? de Deus em Upanema é uma bênção, é uma referência, né? Ouvi muitos elogios lá sobre o programa, sobre o nosso estúdio aqui, pastor, parabenizando o senhor pelo nosso estúdio. Acompanhar a inauguração junto com o pastor Martim Alves, né, no dia 6 de novembro, foi dia 5, dia 6. Estiveram aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês que estão em outras cidades. Continue conosco, né? Esse programa é feito para abençoar tanto nós aqui em Upanema, como também aonde esse programa for alcançado. Nós queremos agradecer a todos vocês, reforçando o convite do irmão Heriberto, convidar vocês para participar da Escola Dominical todo domingo, a partir das 9 horas, aqui no Tempo Central e também lá na congregação do bairro Pecas. Quero deixar a oportunidade. Hoje, no domingo, será culto de obra missionária. Muito bem, convidamos a todos vocês. Hoje à noite tem um culto alusivo à comemoração de Ação de Graça. Hoje o culto é um voto que o irmão fez para a saúde do pai dele, Muito né? bem, O irmão Wendel Wendel, né? Tavares. E nós vamos estar aqui para glorificar a Deus. Convidamos o senhor. Convidamos, estará pregando aqui o pastor Jonatas, né? Micael, ali do distrito de Morada Malhada Vermelha, no município de Apodi, e por sinal candidato e já escolhido pelo pastor Miranda para missão na Europa, né? Maravilha. Então vamos orar pelo servo do Senhor que vai vir com a sua esposa pregar hoje à noite aqui
E convidamos todos os irmãos para juntos nos alegrarmos com o irmão Wendel pela vitória do pai dele, né? Na saúde, que Deus continue dando saúde a ele e a todos nós, né? Vamos orar, né? Muito bem. Maravilhoso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por esse momento estarmos aqui na tua presença, levando a tua palavra aos que nos escutam, os que nos veem, através destes canais, do YouTube, de todas as mídias sociais. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos nesta mesa aqui, sendo comandado pelos nossos irmãos que estão na outra parte ali, comandando a rádio e a DUTV, nossos irmãos que fazem esse trabalho tão importante aqui conosco. Louvamos a Deus por esta aquisição deste grande empreendimento para a glória do Senhor e reconhecimento de todos os irmãos que trabalharam, deram as mãos para estarmos aqui. Que o Senhor continue abençoando nossos comentaristas, presbítero irmão Heriberto, presbítero irmão Francisco Godin, presbítero irmão Josadac, a minha pessoa, pastor Oliveira, e todos os demais outros que são integrantes desta equipe. Que Deus venha continuar nos abençoando, a nossas esposas, nossos filhos, nossa família, a Igreja do Senhor em Upanema, na nossa região do Oeste Potiguar, no nosso estado do Rio Grande do Norte. Por que não pedir ao Senhor que abençoe toda a Igreja do Senhor no nosso país? Abençoe Israel, a nossa nação, ali naquela trempe onde estão ali os seus inimigos, mas Deus é maior e dará a vitória ao seu povo ali naquela região. Deus abençoe o teu povo, nos dá um dia de paz, de segurança, e em nome de Jesus, o teu Filho amado, que reina para sempre. Amém. Muito obrigado a todos vocês. Até o próximo sábado, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Aguardamos todos vocês em nome de Jesus.